Seja bem-vindo ao primeiro Quirocast. Muito prazer, eu sou Fábio Ramos e hoje vamos falar de natação. Hoje eu estou aqui junto de Gustavo Volkert e Maurício Nascimento. Fábio, mas por que tu tá com toda essa aparelhagem aí, tá mostrando um vídeo de natação? Porque se você não sabe, meu amigo e minha amiga, há uns bons anos atrás eu também praticava natação, só que de uma maneira mais amadora. Hoje eu já não pratico mais, há mais ou menos uns 11 anos aí, troquei de esporte, hoje eu pratico jiu-jitsu, treinamento funcional e isso é bom para minha cabeça. Mas também a gente não pode esquecer as nossas raízes do esporte, tá? Se você não sabe, eu venho acompanhando o Maurício Nascimento. O Maurício Nascimento, ele é técnico master de uma equipe aqui da minha cidade, né? Na verdade de Porto Alegre, aqui do meu estado, do Rio Grande do Sul. E durante 6 anos eu venho fazendo um acompanhamento de quiropraxia de alto rendimento. Então provavelmente você já deve estar gerando uma curiosidade sobre o que essas imagens estão fazendo aqui. Aqui sim é o Maurício, ele tá aqui executando o nado de peito. Por quê? Porque eu também era nadador de peito. Não chego no nível desse grande atleta, meu amigo, mas quando nós buscamos performance, buscamos resultado, o objetivo é sempre poder contribuir da melhor maneira possível e essa minha contribuição vem através do meu conhecimento da quiropraxia. E onde é que o Gustavo entra na história? Foi quando eu, observando as redes sociais do Gustavo, ele colocou alguns vídeos sobre natação e eu, na hora, liguei para ele, entrei em contato com ele. Gustavo também é meu paciente. E ele falou, Fábio, eu desenvolvi aqui um equipamento porque na época que eu treinava, né, nadava, o Gustavo ainda continua nadando e é um excelente nadador também, nadador de peito. E foi quando eu expliquei para ele que eu já fazia um acompanhamento quiroprático com o Maurício. O Maurício, ele possui algumas patologias na coluna, no caso ele tem hérnia de disco lombar e lá em 2017, quando eu iniciei o acompanhamento dele de alto rendimento usando quiropraxia, foi quando ele estava pensando em não competir naquele ano, foi mais ou menos isso, né? Foi, Estava pensando em não competir, ele me trouxe os exames dele, eu avaliei e falei, não, a gente vai competir, nós vamos fazer de tudo para que você venha baixar esses tempos. Então, desde 2017 até os dias atuais, 2022, eu venho fazendo esse acompanhamento. Gustavo, ele veio com essa tecnologia, esse desenvolvimento que ele construiu, onde ele tem uma câmera especial e assim ele faz as filmagens e depois ele vai explicar como é que funciona. E hoje eu trouxe eles aqui para a gente fazer um bate-papo, trazer um feedback, como é que tu te sentiu nadando e vendo depois essas imagens. Como você sabe, quiropraxia ela é uma profissão que se baseia em identificar, monitorar e remover aquelas alterações mecânicas, mas quando nós falamos em alto rendimento, todo 1 segundo, todo milésimo de segundo a menos na piscina vai fazer toda a diferença. E a única maneira para que eu pudesse avaliar o Maurício dentro da piscina, só que de uma forma através de uma tecnologia, através de recursos, é dessa maneira que eu consigo agora ter um aprimoramento melhor fora da piscina e aqui dentro do consultório. Então, Maurício, Gustavo, sejam muito bem-vindos a esse Quirocast. Eu vou começar perguntando então para o Gustavo, para explicar um pouquinho para o pessoal, como é que surgiu a ideia de tu desenvolver esse baita equipamento, assim, essa capacidade de conseguir observar todas essas informações quando um profissional da saúde, no caso eu que trabalho com terapia manual e também outros profissionais, podem utilizar isso para os seus pacientes e para os seus atletas. Então, Fábio, eu sempre fui um cara do faça você mesmo, né? Aprendi muito com a minha mãe. Minha mãe era assim em casa, sempre fazia tudo, nunca tinha que chamar ninguém e quando a gente não sabia fazer, aprendia, né? Sempre gostei de inventar e me tornei atleta com o meu técnico na época, Daniel Jeremia, e eu via que existia uma dificuldade. O técnico sempre na borda da piscina via o atleta e conseguia enxergar e visualizar tudo que era acima da superfície da água e não conseguia ver o que é embaixo da superfície da água, que eu acredito que seja quase que 80% do nosso corpo está normalmente embaixo da água, né? O movimento de tração, todos os vetores imaginários, né, de tração, arrasto, enfim, todas as coisas que propiciam esse equipamento. Então eu tive a ideia de fazer, pensei num trilho e uma câmera subaquática, porque o trilho para tu fazer uma filmagem linear, para tu fazer um acompanhamento linear, né? Hoje tu vê algumas piscinas estáticas, tudo, mas a grande diferença é que às vezes elas têm muita bolha, às vezes elas têm... E tu não consegue uma imagem muito clara, né, do atleta. Então o que tu precisa? Precisa do equipamento
uma piscina de água clara, com água boa e uma iluminação boa, né? Então, esse foi o resultado. Eu sou aviador de carreira, né? Desde 2007 eu entrei na linha aérea, voava antes táxi aéreo também. E num voo, eu lembro até hoje, num voo para Manaus, eu sempre fui atleta, paralelamente ao voo, à minha carreira de aviador. Sempre fui atleta também. Fiz um esboço, um papel, um voo a Manaus, era um voo mais longo, fiz um esboço do equipamento. E cheguei, em 2 semanas, montei meu equipamento numa serralheria, fui fazendo as peças todas. Em 2 semanas montei, botei na piscina, fiz algumas adaptações, mas como eu tinha essa carreira da aviação e me dava pouco tempo livre, eu me dediquei pouco a isso. Esse equipamento está pronto há quase 6 anos, 7 anos, então não tinha. Com a pandemia, toda aquela história que a gente sabe, veio uma crise, veio demissão de linha aérea, tudo, fui posto fora da aviação temporariamente e resolvi me dedicar a isso, que é uma das minhas paixões, assim como o voo. O meu amor pela natação é enorme, assim, é uma coisa que eu não tenho como dizer. Eu respiro natação, exatamente, esporte. Né? E assim surgiu o Smart Swim. Smart Swim. E Maurício, me conta, como é que foi ver agora essas imagens? Porque lá no dia, lá quando a gente estava gravando, tu tava, como é que eu tenho que fazer? Aí fizemos todo aquele trabalho de ativação antes. E depois ficou pronto, sim, cara. O que tu viu de diferença nisso? Cara, boa tarde aí todo mundo, Fábio, Gustavo. Primeiro, só abrir um parênteses aí, né? A gente se conheceu, tu falou, em 2017. Isso. Né? Um pouco antes eu conheci o Gustavo, né? Adversários, nadando às vezes as mesmas provas, assim, né? E eu lembro que na época eu olhava os tempos do Gustavo e de um outro atleta, que para mim foram e são as 2 referências de nado peito aqui no estado, né? Gustavo Volkert e Leonir Dias Marino. Cara, eu olhava os caras e digo, pô, absurdo, velho. Os caras nadando pra caramba, 50, 100, 200, e eu sempre atrás, né? Bem atrás. E aí, converso um dia com o Guto, converso um dia com o Leonir, vão dando umas dicas, a gente vai ajustando, eu vou melhorando o nado, eu vou incomodando os caras, eu vou chegando cada vez mais perto. E a primeira vez que eu nadei na casa dos 30, né, o Gustavo me parabenizou. Me mandou uma mensagem que eu tenho até na cabeça hoje, né? A gente começou a conversar e me veio, né? Ele botou, monstro, né? Nadar na casa dos 30 na longa é animal. Cara, e foi a primeira vez que eu consegui. E dali pra cá, cada ano eu venho ajustando, tentando melhorar, corrigir e arrumar alguma coisa, né? Perfeito. E quando eu achei que já tinha esgotado todas as possibilidades, né? Aí veio mais agora a questão da Smart Swim, de conseguir me ver nadando, né? Conversar de novo com o Gustavo, a gente se reaproximar disso e a gente vê que no esporte, cada vez mais a gente está aliando a ciência junto. Perfeito. Né? Então a gente conseguir linkar o esporte e a ciência dá esse resultado aqui. Né? Eu tinha uma concepção, né? Eu digo, eu nado de certa forma. Cara, quando eu olhei o vídeo, eu digo, meu Deus do céu, tem muita coisa para arrumar, sabe? Tem muita coisa para a gente ajustar. Então, hoje, eu percebendo o que eu preciso ajustar na parte técnica, né? Pelos feedbacks que o Gustavo, através da tecnologia, né, me forneceu, eu vejo que ainda dá para espremer um pouquinho mais aí, tem mais coisa para a gente tirar do nado, né? Perfeito. E Guto, não somente assim para natação, eu lembro que foi no sábado que nós gravamos, tu falou que isso também pode ser usado para o pessoal que pratica triatletismo, né? Os triatletas também, na parte da natação. Normalmente o triatleta tem uma coisa que eu sempre digo, assim, o triatleta fala assim, não, a prova de triatlon é 10% do meu esporte, eu não vou dar muita bola para isso, entendeu? O negócio é ciclismo e corrida. Mas eles não se dão conta que tu nadando os 10% com eficiência, tu não vai gastar energia, tu pode ganhar nada ao mesmo tempo, mas tu não vai gastar energia que tu pode deixar reservada para o ciclismo e para a corrida, né? Então, alguns hoje comigo nadando se dão conta, eles falam assim, nossa, eu estou nadando para os mesmos 20 minutos a minha natação, mas eu saio sem sentir a natação, parece que eu não nadei, eu saio zerado, com energia total para o ciclismo e para a corrida. Então esse que é o grande desafio, né? Tu provar para ele o quanto é importante a natação, porque eles acham que é uma fatia pequena e realmente, pensando em distância, é uma fatia pequena e uma fatia de tempo às vezes pequena, mas eles não se dão conta que é um dos esportes que mais gasta energia, que mais queima caloria, né? Então... E Fábio, eu queria antes te agradecer pelo link que tu fez, a mim e o Maurício, porque eu ouvi do meu técnico, que é quase um pai para mim, o Gerê, achar incrível essa nossa união aqui. Sim, sim. Pelo seguinte, porque ele há quase 40 anos luta
pela natação, não por um time. E o Maurício, né, como sabe, é do Grêmio Náutico União, e eu sou, é que nem Inter e Grêmio aqui no Sul. Existe uma rixa. Mas isso está sendo a coisa mais bacana de toda essa nossa união aqui, nossa reúna, assim, está sendo a coisa mais bacana de quebra de paradigmas, assim, eu acho, e de rixas e de coisas que eu acho que o nosso bate-papo está muito além de um time, né, ou de uma bandeira. Isso, eu queria te agradecer muito por isso também. Eu que agradeço, porque não adianta, né? Tu falou em quiropraxia, só estralar a coluna. Hoje tá assim, então às vezes o pessoal, hoje de manhã um possível paciente pegou e me mandou uma mensagem, eu só quero estralar a coluna. Aí eu fico pensando, poxa, eu tô com o Maurício há 6 anos, eu corro, aí ligo também lá pros meus parceiros, cara, preciso trabalhar um exercício assim, assado, ligo às vezes pra Nutri, cuida da dieta desse cara aqui, dá um jeito, porque quando a gente tem essa comunicação, essa conversa, isso é o mais importante para quem está sentado aqui na frente. Eu falo isso para todo mundo. Só que quando a gente vai para o âmbito do alto rendimento, precisa ter mais pessoas. Não adianta eu só achar e acreditar, não, vem cá que eu vou te ajustar, vai ficar tudo alinhado e vai para a piscina. E muitas vezes quando o Maurício vem aqui, ele, Fábio, hoje eu fiz um treino tive que colocar um elástico, aí tinha que fazer saída submersa, 12,5, e aí tinha que manter tantos segundos, e eu... Tá, mas e cara, como é que tu te sentiu depois? Para vocês terem uma ideia, só para vocês entenderem por que é importante a gente ter essa capacidade analítica de movimento, tá? Voltando aqui na saída do Maurício, tá? Ele saiu. Se vocês forem analisar, teoricamente a saída dele aí, eles vão me ajudar, que eles têm muito mais conhecimento disso que eu, mas quiropraticamente falando, o que o quiropraxista ele enxerga? Ele vai enxergar todos os desvios, todas as alterações mecânicas. Na natação, quanto menos atrito, mais deslocamento na água, menos tempo, e aí a gente consegue aquele resultado. Então, se vocês forem analisar, aqui a perna direita dele está menor em relação à esquerda, ele está fazendo uma compensação lá na região posterior da coxa, de bíceps femoral, onde ele tem que criar uma tensão de equilíbrio bem grande no movimento dos paravertebrais, são os músculos posturais, aqueles que nos dão a capacidade de sustentação. E na natação não é diferente, porque por mais que ele esteja na água sem impacto, existe o deslocamento. E o deslocamento precisa ter o quê? Força, precisa ter a consistência e tem que ter uma trajetória. Isso, né? Em cima dessa trajetória, se ele tem um desequilíbrio mecânico articular, ele começa a gerar arrasto na água. Então, voltando de novo o vídeo dele, ele sai, começou. O que acontece diante disso? Quando eu tenho essas informações, quando eu consigo observar dentro d'água, isso aqui em tempo real, consigo ver, fica muito mais fácil aqui no consultório. E aí fica muito mais fácil na parte das mobilidades, fica muito melhor na parte dos fortalecimentos e fica muito melhor quando tu vai lá para a competição. Eu acho que isso que tu falou, Fábio, hoje em dia, a gente está em 2022 e eu já escutei em 2022 de alguns colegas profissionais, vamos tentar fazer... Cara, com a tecnologia que a gente tem, tu não pode mais tentativa, erro e acerto, né? Ou faz ou não faz. Quer dizer... Não deve, mas a gente tem que ser o mais assertivo possível, sabe? E com esse trabalho, né, com a tecnologia que o Gustavo desenvolveu, com o trabalho do Fábio, cara, a gente consegue ser mais assertivo nas escolhas, nas tomadas de decisões, de que exercício fazer, sabe? Se precisa fazer uma mobilidade A ou B, se precisa fortalecer o core, enfim, né? Com a tecnologia que nem a gente falou antes, aliado, né, com a ferramenta da quiropraxia, ou seja lá qual for, os exercícios em si, né, a gente consegue acertar mais, né? A gente consegue fazer a coisa certa. Uhum. Tá, e aí é que vem a parte da relação, né? Agora perguntando para os dois, sobre o nado. Vendo dessa maneira, Guto, o que tu acredita que pro atleta, assim, pro praticante de natação, o que ele consegue enxergar inicialmente, assim? Fábio, eu acho assim, como eu te disse, eu não sou profissional da educação física, assim como o Maurício é, né? Professor de educação física. Mas como a tua vivência? Aprendi muita coisa, como eu falo assim, o meu técnico foi quase que uma pós-graduação, uma faculdade para mim, porque eu sempre questionei muito, né, também, e um cara sempre muito questionador e sempre com muita vontade de aprender.
Eu vejo alguns detalhes, eu tive que ver umas 10 vezes o vídeo do Maurício para achar, e acredito que ele também, porque eu comecei a achar umas coisas assim, eu falei assim, mas o Maurício nada igual a mim, porque na verdade a gente notou, eu notei fora d'água que o Maurício tinha uma virada um pouco deficitária. O Maurício eu não tenho dúvida de que é muito veloz, muito rápido, porque o 50 sem virada da prova dele é excelente, é um tempo maravilhoso que eu nunca fiz, nunca nadei para 29, né? Então, e o tempo de piscina curta, de piscina de 25, com a virada, que é um movimento que tu ganha muita velocidade, tem que ser menor, né, do que o tempo de piscina longa. E do Maurício não era o mesmo. E eu olhei, vi que era um movimento pouco fluido, a virada dele. Então o que eu fiz? Eu peguei os meus vídeos e peguei do Maurício, porque eu tenho uma virada razoavelmente fluida. Embora nade por um tempo acima do Maurício, não nade não seja tão veloz que nem ele, mas a minha virada era uma coisa mais fluida. E eu comecei a comparar uma e outra, e eu te confesso que eu tive que ver umas 10 vezes para começar a achar umas diferenças. E aí eu comecei a trocar uma ideia com o Gerê, mandei uns vídeos pra ti, troquei uma ideia contigo, troquei uma ideia com o Maurício, e a gente foi achando coisas que às vezes a gente nem imagina. Que eu aprendo muito vendo o Maurício nadando, entendeu? Com certas coisas. Aí eu via meu vídeo assim, eu também faço um pouco disso. De repente eu posso melhorar isso. E uma coisa que eu defendo muito é assim, o Maurício tá com 34 anos, eu tô com 44 anos. Eu cheguei num momento onde meu tônus muscular, minha testosterona, tudo começa a diminuir. E só tem uma maneira de tu manter ou tu melhorar a tua natação com 40, com 50 anos. É nadando de forma mais inteligente. Né? Aprendendo é técnica pura. Perfeito. Porque tu não tem mais um ganho de tônus como tu tinha, uma recuperação como tu tinha com 20 anos, com 30 anos, com 18 anos. Né? Então, por isso, eu acho que isso, o mais incrível disso é tu fazer a pessoa, o nadador, o atleta, entender, ver. Porque visualizando, é o que eu digo assim, a aula, eu sempre fui um cara que a aula era maçante quando era dada no quadro negro, tudo. Agora, quando me mostrava o experimento, quando me mostrava a física, me mostrava a tração dos corpos, todas essas coisas, eu ficava impressionado e muito mais claro de entender. Às vezes me clareava as coisas e fazia eu entender a matéria, né? Então, eu acho que facilita demais poder ver. E o Maurício mais ainda, porque é um profissional da educação física, sabe como tem que ser um movimento, né? Sim. Então, o que a gente tenta chegar a isso, chegar com que o atleta entenda o que está errado e como que deve ser, como deve ser o correto, né? E quando a gente fala de alto rendimento, que nem eu digo assim, né? Às vezes eu uso o jargão, né? Brincar de ser atleta profissional, né? Mas é experienciar a vida de um atleta profissional. E aí dentro quando a gente fala de alta performance e alto rendimento, é justamente isso. Então a gente tem 3 momentos ali. Primeiro momento de clareza e consciência, como eu estou nadando. Número 2, ok, eu estou nadando, mas o quanto eficiente eu estou nadando. E número 3, quais são as possibilidades que vão me impedir do nado. Então entra a técnica, entra a parte da manutenção, entra a parte da alimentação, entra a parte do sono. Então tudo quando é englobado de uma maneira de longevidade, tu consegue, no caso assim, experienciar por muito tempo. Eu me lembro lá no dia que a gente estava gravando, tinha aquele outro senhorzinho, uns 90 anos, nadador. Pois é, olha aí, e segue. Então é isso, assim. E eu acredito que esse tipo de conteúdo ninguém tem. De maneira amadora, tá? Falando bem de forma amadora, assim, mas de um jeito totalmente técnico, totalmente qualificado e com muita qualidade. Aproveitar o link que tu falou e juntar o que o Gustavo comentou, né? A questão da gente vai perdendo força, né? Vai mudando uma série de adaptações fisiológicas que acontecem com o corpo. E tu falou em longevidade, falou no seu Biderman lá de 96, 98 anos, né? Se hoje um atleta de 30, 40 consegue fazer os ajustes necessários para nadar melhor sem se machucar, ele vai mais longe. Vai, com certeza. Né? Eu acho que isso é o que a gente quer, sabe? Não me basta hoje com 34 dar 29, com 40 anos parar de nadar porque me machuquei, porque eu nadava errado. Foi bom tu ter falado isso, porque muitas vezes um posicionamento de braço errado, tu não perde a sua performance, tu tá machucando, vem a lesão. Vai chegar uma hora, vai chegar uma hora que ou tu vai precisar parar de nadar, ou tu vai ter que tirar o pé e deixar de competir em alta performance, né? Eu me lembro quando eu nadava ali, eu gostava de nadar sempre com a gurizada. Pra quem não sabe, eu tenho uma deformidade no ombro que é chamado de acrômio ganchoso. É tipo 3, então o acrômio, ao invés de ser reto, ele é um gancho. Então esse movimento aqui dói pra caramba. Então como minha qualidade de nada era ruim, minha técnica de nada era horrível, então eu machucava muito. Aí, ainda bem que tinha o Belisário, né? O Belisário é meu fisioterapeuta e meu amigo também. Trata aqui os meninos juntos. E aí chegou uma hora que começou a me prejudicar aqui no consultório. E aí eu atendi, um dia eu tava atendendo um paciente e cara, tua mão tá tremendo. Eu, tremendo? Tua mão tá tremendo.
e eu morrendo de dor no ombro. Pô, peraí, eu sou da área da saúde, eu estou trabalhando prevenção, eu estou trabalhando corrigir todo esse problema, estou com dor. Então, assim, infelizmente não dá mais para nadar. Nesse quesito de treino. Dá para nadar de vez em quando, ali 100, 200 metros, mas treinar não mais. Então, se eu tivesse naquela época, lá 11, 12 anos atrás, essa consciência de vamos trabalhar reforço, vamos cuidar, fazer, por exemplo, acho que é um personal swimming que chama, tem um professor para dizer, cara, tua abraçada tá assim, tua saída tá desse jeito, provavelmente eu ainda estaria praticando a natação. Perfeito. Pessoal, eu quero agradecer para os dois, tá? Não vou me estender tanto aí, porque eu sei que tem bastante bate-papo, mas primeiro agradecer vocês. Ontem era 10h30 da noite que eu pedi para eles virem aqui, eles prontamente me atenderam. Não, Fabão, vamos lá, a gente vai gravar, vamos conversar. Mas fica a sugestão, tá? Para você que quer buscar melhorar os teus hábitos, melhorar comportamento, quiropraxia ajuda, alimentação vai te ajudar, mas acima de tudo é clareza, consciência, consistência e foco. Guto, considerações finais, meu amigo. Isso aí, queria agradecer muito. Como eu disse, esse link entre o Guto e o Maurício foi uma coisa que para mim é incrível, quebra paradigmas, barreiras assim, incríveis. Eu acho que foi um dos atletas mais bacanas que eu tive na piscina comigo e é incrível. Dois recordistas estaduais, né? Exatamente, quem fez esse link foi tu. Se não fosse através de ti, provavelmente não sairia. A gente, apesar de ser amigo, a gente não estaria fazendo um trabalho junto tão bacana. Mas é aquela história, né? Junto o cara vai longe, né? Então eu que agradeço tudo isso, né? Um baita de um trabalho aí. E aproveita também, tá, pessoal? Segue lá, Gustavo Volkart, né? Guto Volkart e Maurício Nascimento. Considerações finais, meu amigo. Bom, só agradecer, né? Que nem o Gustavo falou, foi tu que fez esse link, né? Tu me falou numa semana, né? Conversa com o Gustavo, ele tá com equipamento assim, né? E aí a minha resposta foi, né? De tipo, eu tenho que ver, né? Porque, pô, Leopoldina, União, tem toda aquela questão. Acho que deu 2 dias, já marquei com o Gustavo, não sei o que, ele está, vamos embora então, né? Pois eu me entendo com eles lá. E uma coisa só, que eu até mexi com o Gustavo na última competição ali, né? Ele tá me ajudando a quebrar os recordes dele, né? Os recordes antigos. Que nem a gente conversou, são 10 anos de diferença, né? Ele tá com 44, eu com 34. Vira o ano, eu vou olhar, 50 peito, recorde é dele. 100 peito, recorde é dele. 200 peito, recorde é dele. Aí vai virando a categoria, o meu objetivo é baixar a cabeça e quebrar, né? Os 50 eu quebrei. O 100 ainda é teu. Boa, Maurício. Show de bola, velho. Então tá. Pessoal, para você que está nos assistindo até agora, muito obrigado. Que tiver de dúvida, que tiver de esclarecimento também, estou aqui à sua disposição. Eu sou Fábio Ramos e essa foi a nossa Arte do Bem-Estar. Muito obrigado.